Parabéns, Evangelho, você tá na minha lista de melhores animes. É um dos animes mais polêmicos de todos os tempos, por conta de um final muito complexo, de uma estética extremamente diferenciada, alguns até consideram muito agressiva, e também por conta de uma história que conta a história de uma depressão. Evangelion marcou uma época. A gente está falando de década de 90, a gente está falando de um momento em que as pessoas, elas supostamente estavam cada vez menos interessadas em entender a complexidade delas mesmas, vivendo vidas muito mais fugazes, muito mais leves, só que leves no sentido muito ligado a uma suposta idiotização, né, vinculada muito a uma cultura, né, que eles falam muito dos slackers, né, umas coisas assim que são muito Estados Unidos, né, mas existem muitas críticas à década de 90. Eu nasci na década de 90, diga-se de passagem, e foi ótimo, tá? Eu fui assistir esse anime muito, muito tempo depois. Inclusive, eu tenho que agradecer ao Danilo, que foi a pessoa que, assim, explicou Evangelion pra mim, não só pra mim, mas a todo mundo que estava lá envolvido com o anime. A gente assistiu coletivamente e se tornou um dos meus prediletos. Falar sobre questões psicológicas é demais. Só que antes de eu explicar por que eu gosto tanto, o que eu acho do anime e tudo mais, por que vocês não deixam um like, gente? É pra vocês deixarem um like. Eu perdi a gravação, eu tô gravando de novo. Aí eu vou ter que lembrar de toda a complexidade de tudo que eu falei, mas enfim. O que vocês acham de Evangelho? Vocês já assistiram? Vocês gostam? Eu particularmente adoro, acho muito bom. Mas aí, vou falar, eu tive um cheat, aí eu tive um cheat aí, né? Tive um bônus de entendimento graças ao Danilo. Aí ficou mais fácil. Tem um amigo que explique para vocês. Eu vou tentar aqui dar uma geral, né? Mas nessa geral, eu quero que vocês se inscrevam no canal, por favor, se inscrevam no canal, tá aqui maravilhoso, né? Para quem não me conhece, eu sou o Pedro. Eu já tô na faixa dos 30, né? Então, né, já falei que eu sou da década de 90, né? Isso já revelou. É, e eu tô aqui com o meu canal, tô começando esse projeto, né? Já tem um tempo que eu já tô gravando. É um estilo bem vlogzão mesmo. Eu tento trazer coisas que eu gosto de discutir, pensar. E uma delas é anime. Meu apelido na internet é esse, vocês podem me achar em todas as redes. E vamos falar aqui de Evangelion. É, Evangelion é um anime extremamente complexo porque ele lida com a depressão do Hideaki Anno, que é a grande mente por trás de Evangelion. E quando a gente fala em depressão, eu acho muito complexo, porque a gente tem que ter cuidado, né, obviamente. Eh, Porque é uma questão que você tem que, inclusive, tratar com psiquiatra, psicólogo. Eu acho muito importante ter esse lado. Mas eu vou falar da minha experiência também com a depressão, tá? Aí eu tô falando da minha experiência e como que eu interpretei o evangelho a partir dessa minha experiência, que pode ser completamente diferente de outras pessoas. Primeiro que assim, eu acho que o Hideaki Anno trouxe muito bem a dimensão do que é você ter depressão, porque os temas, como eles foram tratados, temas difíceis, cara, eu me via muito no Shinji. O Shinji é um personagem extremamente chato, ruim, no sentido de eu não gostar, pedante, mas ele representa o que é você ter depressão. Ele, por exemplo, tem muita dificuldade de pilotar o mecha dele. É um anime de mecha, importante falar. É da Gainax, grande, grande estúdio de mechas, né? A Gainax, infelizmente, veio a terminar, né? Faliu. Daí foi se transformando em outros estúdios. Não sei mais qual estúdio hoje é. Se voltou a ser Gainax, inclusive, eu não sei, eu tô perdido. Mas o Evangelho tem várias coisas que eu gosto, assim. Primeiro são as nuances. Eu acho que todos os personagens têm nuances. Assim como eu falei do show do Rakugo, né, o show Rakugo,
esse anime, ele tem essa coisa meio todo mundo é anti-herói, todo mundo tem defeito, principalmente porque, assim, todo mundo tem problema, todo mundo tem que resolver problemas. Ali a gente vê várias questões que estão relacionadas a formas daquela sociedade que estão ali presentes, que também refletem a nossa sociedade, né? O papel da mulher, as relações de gênero, as relações amorosas, a falta de pai, né? Porque o Gendo, assim, é o pai do ano, fez tudo que não se deve fazer. A incapacidade dele é muito grande. E é engraçado porque, assim, todos os personagens têm traços comportamentais que lembram depressão. Eu não estou dando aqui um veredicto, nem estou afirmando que todos têm depressão, mas eles têm traços que me lembram pessoas que estão em depressão. Vamos botar desse jeito, porque eu não tenho nem como dar um diagnóstico, né? Mas assim, o que eu gosto muito de Evangelho é justamente essas nuances, essa complexidade, essa dor que todo mundo carrega, essa dor que todo mundo tem que lidar. São diversos tipos de dores que são vinculadas à questão de ser amante, amante no sentido de ter um envolvimento com um parceiro sexual, eh, lidar com parentes, lidar com a família, lidar com o esquecimento de amigos, lidar com amizades, lidar com perdas, lidar com a morte em vários aspectos, tanto com a morte que você causou, quanto a morte que você teve que presenciar. Sim, tem isso. E é muito forte. Além de toda a dimensão que mistura. Uma questão ali da Bíblia, né? Pega várias referências bíblicas ou vinculadas ao imaginário bíblico. Eu prefiro falar dessa forma, porque mistura um monte de coisa numa salada de fruta que ficou maravilhosa. Porque demonstra também, inclusive, esse aspecto mítico da Bíblia. Isso é que eu gostei. Eu acho que é importante, né, a gente sempre lembrar. E Evangelho, assim, para mim é uma obra rica em detalhes. Esses detalhes, como por exemplo aqui do meu lado, que é o parabéns, né? O famoso meme do parabéns, que é uma das cenas finais do anime. Eu falo os finais que estão lá no momento de conclusão do anime, né? Os últimos 2 episódios, tão criticados. A gente tem que lembrar que esse anime sofreu muito com orçamento. Os últimos 2 episódios não conseguiram entregar tudo aquilo que ele entregou nos outros episódios, mas assim mesmo, é para mim nota 10, porque o que ele não entregou de visual, ele entregou de sentimento, ele entregou de história. E eu justifico sim os últimos episódios. Na verdade, para mim fez muito mais sentido, porque para mim Evangelion fala muito sobre a queda de quem somos, né? Nem a queda, mas assim, a miséria humana. É isso. Ele fala da miséria humana, eu acho isso muito importante. A gente às vezes se coloca num lugar, numa dimensão muito, num patamar muito grande, sabe? A gente é muito menor do que a gente realmente imagina e a gente precisa enxergar essa nossa pequenez. Eu acho que o Evangelion traz isso à tona. Desculpa, gente. Traz isso à tona. E para mim é muito óbvio, assim, todos os comportamentos do Shinji, o fato dele ser muito egoísta, não só o Shinji, a maioria dos personagens são muito egoístas. Isso para mim é um traço que para mim é muito comum para quem tem depressão. Se você for psicólogo ou psiquiatra, pode me corrigir, tá? É que eu acho isso muito comum, porque eu lembro que eu era muito assim. Eu era muito ensimismado, apesar da minha alta dependência da opinião coletiva. O Shinji é muito isso, e me dava muita raiva assistir ele, porque ele não conseguia compreender a individualidade dele. O fato que ele ser do jeito que é, era maravilhoso também. Mas eu acho que isso tem uma relação muito próxima com a depressão do Hideaki Anno. Ele conseguiu transmitir com muita sensibilidade essa questão. É muito emocionante para mim lembrar das cenas, a forma como elas foram construídas, eh, inclusive a forma como a história está concatenada. E aí, gente, vocês vão ter que ver mais de uma vez para entender muita coisa, porque tem muita coisa que está nas entrelinhas. Você consegue só compreender nas entrelinhas e tá tudo bem, tá? Você só compreender nas entrelinhas. Dá para você compreender tudo
100% o tempo todo também, né. Tem um outro ponto que eu quero trazer do Evangelion, que é o fato que ele contém muitas polêmicas, mas que todas as polêmicas me fazem pensar sobre a humanidade. E eu tô falando de todas as cenas, aquela inclusive aquela lá envolvendo o Shinji numa situação que é, no mínimo, constrangedora. Porque aquilo dali é representação de toda a repressão que ele sofreu de diversas formas. Inclusive, em outras mídias, esse tipo de repressão aparece também em outros momentos, de outras formas, e tem a ver muito com a relação de poder que os homens exercem na sociedade, para mim. O fato dele ter feito o que fez no filme, e aí vocês têm que assistir o filme para saber, entra muito nesse lugar da dominação masculina, e isso assim, pode não ter sido o objetivo do Hideaki Anno, mas essa foi a interpretação que eu tive, porque é justamente nesse lugar que há a dominação de forma muito explícita, e isso é uma coisa que sempre me incomodou. Eu tô aqui vendo, inclusive, aqui uma anime list, né? Como eu acho que eu já falei, né? Uma obra da Gainax, que é um estúdio clássico, né? Acho que já até fechou as portas. Tem aí, tem reaparecido, eu não entendo direito essas relações de falência de estúdio. É um anime muito popular, tá no número 45 de popularidade, mas o ranking não é tão alto. Eu acho que isso entra por conta da dificuldade que algumas pessoas vão ter com essa estética emocional, essa coisa agressiva, a dor, assim, a forma como você tem a construção de tudo, que é tudo muito doloroso e muito dolorido do início ao fim. Você só sofre com o anime, porque é sobre isso. O anime Evangelho é sobre o sofrimento do Hideaki Anno transformado em obra de arte. E isso é muito difícil para algumas pessoas lidarem, né? Mas enfim, eu acho que assim é um anime must para vocês assistirem. Eu não tenho mais o que comentar sobre ele aqui agora, porque eu poderia ficar listando tudo que eu gosto de cada um dos personagens, que eu não gosto. E a Misata, minha predileta, ela me lembra muito um pouco do meu jeito de ser, que vocês aqui não vão conhecer tão bem, que é esse jeito mais direto e debochado. Porque, assim, eu tenho questões, tá, gente? Eu sou uma pessoa mais reservada no mundo online, eu tenho ainda a minha timidez aqui na frente da câmera, mas eu sou muito a Misato. Eu acho que tem esse lado que ela conta, mas ela tem um lado tímido também, né, gente? Vocês já repararam nisso, enfim. É isso. O próximo vai ser o último vídeo da série, dos meus prediletos, mas eu acho que vocês vão gostar. Obrigada por quem ficou até o fim. Se inscreva no canal, preciso de mais inscritos, gente. Se inscrevam aí no canal. E também curtam o vídeo, compartilhem aí com a galera. Eu quero saber a opinião de vocês. Podem comentar à vontade. Eu adoro comentário, adoro responder comentário. Tá bom? Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.